Videoaula sobre indução eletromagnética. E eu separei ele em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre o experimento de Ørsted. Na segunda, falar sobre indução eletromagnética, que é o foco do nosso vídeo, e falar um pouco também sobre fluxo magnético. E na terceira parte, eu vou falar sobre a lei de Lenz. Bom, para começar a falar sobre indução eletromagnética, eu acho bem importante dar uma relembrada no experimento de Ørsted. O que é esse experimento? Ele consiste em um circuito elétrico com uma bússola no meio. O Ørsted, que é o cientista, que desenvolveu esse experimento, quando ele foi realizar esse experimento, ele notou que quando tinha corrente elétrica ali passando pelos fios condutores ali do circuito, a bússola que estava ali no meio, ela se movimentava. E até então, nós sabíamos, na época, ele sabia que a bússola detectava campo magnético, E aí ele ficou com isso na cabeça em tentar descobrir o porquê a bússola estava ali se mexendo no meio desse circuito elétrico. E aí, depois de um tempo e de muito estudo também, ele chegou à conclusão de que corrente elétrica gera campo magnético. Esse experimento, ele foi muito importante, porque ele relacionou a eletricidade e o magnetismo e mostrou que os dois fenômenos, eles poderiam ser estudados como um só, que é o eletromagnetismo, que a gente conhece hoje em dia e estuda ele também. Bom, já que a gente sabe que corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético gera corrente elétrica? É um pouquinho do que a gente vai ver. A resposta é sim. O Faraday, ele que foi um outro cientista que desenvolveu alguns experimentos nessa área de indução eletromagnética, ele desenvolveu um experimento que pôde comprovar isso, que campo magnético gera corrente elétrica. Bom, o que é a indução eletromagnética? Eu trouxe aqui a definição para a gente dar uma olhada. A indução eletromagnética ela é um fenômeno que está relacionado com o surgimento de uma corrente elétrica em um fio condutor quando ele está imerso em uma região em que há um campo magnético, que é um pouco daquilo que eu falei, que campo magnético gera corrente elétrica. Para visualizar melhor o fenômeno da indução eletromagnética, eu trouxe aqui um simulador. Esse aqui é o FET, e nele a gente consegue fazer várias simulações, tanto de física quanto de ciências da natureza no geral. Então é bem interessante dar uma olhadinha. Esse aqui, ele é o experimento de Faraday, e nele a gente consegue ver melhor como ocorre esse fenômeno da indução eletromagnética, que é o surgimento de corrente elétrica numa região ali onde tem um campo magnético. Bom, aqui eu tenho um ímã, e dá para ver certinho as linhas de indução aqui do meu ímã. Aqui eu tenho algumas espiras, que a gente pode falar espiras no plural, ou chamar de solenoide também. Tem um fio condutor ligado a uma lâmpada. Bom, a gente já sabe que o campo magnético, ele gera a corrente elétrica, mas vamos ver agora qual é a condição para que isso ocorra. Dá para ver aqui, sim, o meu ímã, espiras, era uma corrente elétrica, tanto que a minha luz aqui, a minha lâmpada, ela até acende. Mas dá para perceber que se eu aproximo e deixo ele aqui parado, a minha lâmpada não acende mais. Então, para que isso ocorra, o que eu tenho que fazer? Tem que na hora. O que isso quer dizer? Que para que ocorra esse fenômeno da indução eletromagnética, para que tenha uma corrente elétrica induzida, eu tenho que ter uma variação no fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? É a quantidade de linhas aqui, que atravessam o plano das espiras. Então, por exemplo, quando eu afasto o meu ímã aqui das espiras, eu tenho certa quantidade de linhas entrando. Essa está entrando, essa aqui, e tem uma aqui de cima, de fora. E quando eu aproximo o meu ímã aqui da espira, dá para perceber que todas as linhas de indução estão entrando aqui no plano das espiras. Então, para que ocorra o fenômeno da indução eletromagnética, eu preciso ter uma variação ali no meu fluxo magnético. Uma outra coisa bem importante também de perceber é que se eu movimento meu ímã aqui bem devagarinho,
a intensidade, né, a intensidade aqui do brilho da lâmpada, ela diminui um pouco, diminui assim, é menor. E aí, quando eu movimento o ímã mais rápido, eu tenho a intensidade do brilho da lâmpada mais forte. O que isso quer dizer? Que quanto menor a variação do fluxo magnético, menor a intensidade do brilho da lâmpada. E quanto maior a variação do meu fluxo magnético, maior vai ser a intensidade do brilho da minha lâmpada. Postulou uma expressão matemática que ele definiu aqui, ó, que essa letra grega aqui, que representa a força eletromotriz induzida por quê? Porque não induz mesmo essa energia, por isso que a gente chama de a nossa matéria de indução eletromagnética, porque essa energia ela é induzida mesmo, induzida pelo movimento do ímã em relação à espira ou da espira em relação ao ímã. Essa força eletromotriz ela é igual a menos, que é depois a gente vai entender esse sinalzinho de menos, a variação do fluxo magnético sobre a variação do tempo. O que a gente pode tirar? A gente pode tirar algo muito interessante dessa expressão também, que é essa relação inversamente proporcional com a variação do tempo. O que é? Ó, aqui a gente pode visualizar melhor. Ó, quando eu tenho um movimento com uma velocidade menor aqui, ó, um movimento mais lento de cima, tá vendo que a intensidade do brilho da minha lâmpada está menor? Mas quando eu vou mais rápido, a intensidade dessa lâmpada maior, ela acende mais, esse brilho tem um brilhão, justamente essa expressão matemática. Porque quanto menor o tempo que eu vario esse fluxo magnético, eu tenho uma maior força eletromotriz induzida ali, que faz, a gente pode observar pelo brilho da nossa lâmpada. Só que uma coisa que Faraday não conseguiu explicar, vou colocar aqui o voltímetro para a gente ver, observar, é o sentido da corrente nesse fenômeno. Ó. Se a gente reparar, uma hora ele está positivo, outra hora ele está negativo. Essa corrente, uma hora ela está positiva, outra hora ela está negativa. E isso, Faraday não conseguiu relacionar o porquê disso. Então, outro pesquisador, o Lenz, ele veio para complementar esse estudo da nossa indução eletromagnética. Lenz ele diz que a corrente elétrica induzida em um circuito, ela possui um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação de fluxo magnético que originou. Parece um pouquinho complicado no começo, mas se a gente parar e ler com calma e tentar entender, não é tão complicado assim. O que acontece? Quando a gente tem aqui, ó, quando eu aproximo esse ímã aqui, ó, as minhas linhas de campo aqui, ó, elas estão aumentando nessa espira, o meu fluxo magnético aqui está aumentando, né? E quando eu afasto, ela está diminuindo, as linhas de campo estão sendo menos aqui nessa espira. Então, é exatamente isso que faz a nossa corrente ora ir num sentido, ora ir em outro. Por quê? Através da nossa regra da mão direita, que a gente já viu em aulas anteriores, quando eu aproximo esse ímã aqui, essa espira ela vai criar, a corrente vai girar num sentido, através da regra da mão direita, que ela vai criar um campo que vai tentar diminuir esse aumento. Porque se eu estou aproximando esse ímã, eu estou aumentando o fluxo magnético aqui dentro. Então ela vai criar um campo para diminuir esse fluxo, para como se fosse tentar entrar em equilíbrio com nesse sistema, entendeu? E se eu estiver afastando esse ímã dessa espira, eu vou estar diminuindo as linhas de campo que estão aqui dentro. Então, a corrente vai girar, vai ir num sentido que ela vai tentar aumentar esse fluxo aqui dentro, entendeu? Por isso que a corrente aqui a gente chama de corrente alternada, né? Que uma hora ela vai no sentido, outra hora ela vai em outro. Tá bom, gente? Então, isso foi basicamente tudo do nosso fenômeno de indução eletromagnética. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente, que a gente tenta ajudar todo mundo. Tá bom? Por enquanto, muito obrigado. Valeu!